bomba explodiu, como o Frossá tinha falado aqui de armada à bomba, né? E agora a coluna de hoje ele escreve sobre a grama do vizinho que tá cheia de buraco. Guilherme Frossá, o Atlético derrotado pelo Fluminense, vem aí um fim de semana de jogo importante contra o Bragantino de volta à arena. Um abraço pra você, boa noite. Tudo bem, Pedro? Boa noite pra você, um abraço pra Dimara, pro Lélio, pra toda a nossa imensa audiência. Pois é, cara, foi o tema realmente da minha coluna hoje lá em O Tempo, né? Fica até o convite aqui pra quem quiser entrar no nosso portal pra ler. A grama do vizinho tá cheia de buraco. Qual que é, assim, o tom do texto? Qual que é a ideia dele, né? Eu até puxei lá a história da expressão do Nelson Rodrigues, do complexo de vira-lata, né? Que o Nelson Rodrigues criou esse termo aí lá na década de 50, depois do vexame do Brasil no Maracanaço e de várias mudanças ali também no futebol europeu. E o Nelson Rodrigues, genial, descreveu assim, né, como esse complexo de vira-lata, o fato de o brasileiro naquele momento olhar para tudo que era nosso como ruim e tudo que era dos outros como excelente. Então tudo que é do outro é melhor, o meu não presta e por aí vai. E eu faço essa metáfora e trago esse contexto histórico no texto para falar um pouquinho do Atlético de agora. Porque assim, o torcedor do Galo nesse momento tá com a autoestima em baixa, e eu entendo. O Atlético há algum tempo não faz um bom jogo ofensivamente, é um time que até marcou bem contra o São Paulo e avançou de fase com merecimento, ao meu ver, mas aquele futebol vistoso que o torcedor gosta de ver, realmente tem tempo que a gente não vê, né? Só que você perde um jogo pro Fluminense fora por 1-0, como foi o caso desse primeiro duelo de quarta de final de Libertadores, e tem muita gente que adota um tom como se fosse terra arrasada, como se o Atlético já tivesse eliminado, como se o Atlético fizesse uma temporada pífia. O brasileiro do Atlético é muito ruim. O time nesse momento tem problemas, no plural, é verdade. O Milito não encontra o melhor esquema, o Paulinho tá perdendo muito gol, a criatividade do time tá muito em baixa, mas o que eu trago no texto, Pedro e amigos, a reflexão que eu trago aqui também pra nossa audiência da rádio, do YouTube, de todas as plataformas, é pra gente olhar um pouquinho pros nossos adversários, né, num contexto nacional. Se a gente pegar os clubes que são hoje apontados como favoritos ou candidatíssimos aí aos títulos, vamos lá. O Palmeiras, talvez o time, ou certamente um dos dois times mais vitoriosos dos últimos anos no Brasil, já foi eliminado nas duas Copas, tá vivo só no Brasileiro e é bem verdade, candidatíssimo ao título da Série A, né? Aliás, acho que o Fogão não vai aguentar, porque o Palmeiras no cangote ali, jogando só o Brasileiro, acho que vai ser difícil de segurar, mas nas Copas já foi, né? O próprio Botafogo, dono de, na minha opinião, o melhor futebol do Brasil nesses últimos meses, né? O time do Arthur Jorge joga muita bola. Acabou de empatar 100 gols com o São Paulo em casa pela Libertadores. Na Copa do Brasil já foi eliminado. E não duvido nem um pouco de terminar o ano aí sem título nenhum. Rodar pro São Paulo agora na Libertadores, Copa do Brasil já foi, perder o título pro Palmeiras na Série A. Seria mais um ano frustrante pro torcedor do Botafogo. Vamos falar de Flamengo. Disparado, o time com o maior investimento do Brasil, treinador de Copa do Mundo, o Mengão todo poderoso. Acabou de perder o jogo da Libertadores contra o Peñarol em casa. E o Peñarol, pra mim, é menos time que o Fluminense. O que é que eu quero dizer? Não tem hoje nenhum time no Brasil sobrando. Aquele time que você olha e fala assim, beleza, esses caras aqui, os torcedores desse time, estão sorrindo de orelha a orelha, estão felizões, o time é favoritaço pra tudo. Não tem. O Atlético tem problemas? Tem. Todos têm também. Pergunta lá hoje para um torcedor do Flamengo como é que ele tá com o time dele, com o time do Tite. Pergunta pro torcedor do Botafogo se ele tá confiante que o time vai reverter lá no Morumbi, vai ganhar o Brasileiro tranquilo, não vai deixar o Palmeiras chegar. Pergunta pro palmeirense se ele tá satisfeito com o fato de o Palmeiras ter saído das duas Copas. Todo mundo tem problemas. Então é hora de o Atlético lidar com os seus, que é bem verdade, são muitos, mas o time tá vivo. Reverter um placar de 1-0 contra o Fluminense não vai ser fácil, longe disso. É um placar, considerando o time que tem do outro lado e o treinador que tem do outro lado, duríssimo de ser revertido na Arena MRV, mas a disputa tá em aberto. É brigar por cada centímetro de grama ali nos dois jogos contra o Vasco, que o primeiro jogo vai ser em casa, o segundo jogo, né, em São Januário, o sorteio aconteceu hoje. O Atlético tá vivo, e enquanto tá vivo tem que brigar, porque não tem ninguém sobrando no Brasil neste momento, é a minha avaliação na coluna de hoje, viu, Pedro? É isso, muito equilíbrio, né? Apesar do alto nível, tem muita gente oscilando, tem muita cabeça sendo pedida, e já que o tema é a grama, eu vou fechar o Tempo Esporte de hoje daqui a pouco com imagens aéreas do COP lá da Arena MRV pro pessoal que tá acompanhando a gente no YouTube e no YouTube do Tempo Esportes, ver como é que tá o estádio do Galo. Daqui a pouco, na hora do encerramento, eu chamo essas imagens. Antes disso, te pergunto justamente sobre essa grama, Frossá. Poupar alguém? Se sim, quem? Domingo.
Pois é, cara, essa é a pergunta de milhões, né? Eu lembro daquele dia que eu entrei aqui em O Tempo Esportes, eu e o Lélio, a gente até debatia a questão do Hulk, né? Que eu fiz uma coluna defendendo que o Hulk sim deve entrar nos Jogos do Brasileiro só quando tiver sem nenhum tipo de lesão, porque a gente não pode correr o risco de não ter o Hulk nos jogos de mata-mata. Agora, o Atlético já tá em situação delicada no Brasileiro, pensando em classificação para Libertadores ou para pré-Libertadores via Série A, tá cada vez mais distante daquele grupo ali que vai para Liberta. Então eu pouparia realmente só os jogadores que estão ali num risco iminente de lesão, né? E aí tem a galera do não tem que poupar ninguém. Lembram do que aconteceu agora contra o Bahia, né? Colocou o Saravia no jogo no segundo tempo, o Saravia estourou, olha a falta que fez no Maracanã contra o Fluminense. O elenco é curto, é enxuto, é desequilibrado ao meu ver. Então, se o fisioterapeuta falar, olha, fulano e ciclano tá ali perto do limite, tem que tirar. Mas a gente torce para que seja um time forte, um time mais titular possível, sem correr riscos, porque a situação do Galo no Brasileiro tá complicada, viu, Pedro? É isso. Frossá, bom fim de semana para você, até domingo lá na Arena. Semana que vem a gente volta a se falar aqui em O Tempo Esportes. Tamo junto, até a próxima, domingo nos encontramos. Abração.